Aí galera, beleza? Tudo bom? Tô aqui para um vídeo aí, um assunto sério sobre o Brasil, sobre a seleção brasileira especificamente. E o que eu vou falar é o seguinte: a questão técnica da nossa equipe, da nossa seleção. Bom, como a gente tem visto, né? Ontem o Brasil jogou contra o nosso maior rival, que é a seleção argentina, e perdemos. Sabe qual é a solução? Renato Gaúcho na seleção. Tô te falando, sério mesmo. Renato Gaúcho na seleção brasileira. Essa é a solução. Bom, mas você me pergunta por quê? Bom, vamos primeiro recapitular o que tem acontecido, né? O Brasil teve 2 jogos, agora, recentemente. Um foi contra a Colômbia. O Brasil venceu, mas não convenceu. E agora o jogo mais recente, jogado ontem mesmo, foi contra a seleção argentina. E bom, vocês sabem o que aconteceu, né? O Brasil fez um gol, a Argentina fez 4 gols. O Brasil perdeu de 4-1. E bom, foi um jogo muito ruim, né? Muito apático. Seleção fraquíssima. Seleção parece, sei lá, falta garra, falta vontade de vencer, falta um espírito ali, como é que eu vou dizer? Falta uma energia diferente com os jogadores. Tá muito apático, tá complicado. E eu acho assim que, sinceramente, eu apoiei a contratação do Dorival em 2024, ao mesmo tempo que não apoiei. Eu vou explicar. Eu acho que o Dorival é sim um técnico que, com seu currículo, que inclui uma Libertadores pelo Flamengo e uma Recopa Sul-Americana pelo Internacional, ele, digamos, tem títulos o suficiente para ser um técnico, né, de alto padrão, né, aqui pro país, do primeiro escalão mesmo, a nível de seleção. Porém, vamos falar a verdade, o Dorival Júnior não é um técnico assim muito tático, né? Não é ninguém assim, nossa, que gênio o Dorival. Não, ele faz o básico. Não que fazer o básico não seja necessário, né? Assim, eu acho que não é só uma questão de tática. Até para essa questão tática, muitos querem treinadores estrangeiros, né? Treinadores portugueses. Só que eu acho que essa questão da seleção não é isso. É por isso que eu acho que duas coisas. Primeiro, a demissão do Fernando Diniz foi um erro. O Fernando Diniz deveria ter sido efetivado como treinador da seleção e ser mantido no cargo até a Copa do Mundo. Coisa que não aconteceu, mas eu acho que deveria ter acontecido. E, desse modo, não contratariam o Dorival Júnior. Porque o trabalho do Diniz é um trabalho a longo prazo. Então, no começo ele estava capengando tudo e depois talvez começasse a dar certo. Ia começar a dar certo mesmo, porque ele é um treinador campeão, né? Treinador de qualidade. Eu acredito que daria certo sim, até porque os jogadores gostam dele. Mas demitiram, né? E assim, talvez demitir o Dorival a essa altura do campeonato, ou melhor, nessa altura das eliminatórias, seja um equívoco, não é? Talvez mesmo. Talvez atrapalhe todo o planejamento. Porém, talvez seja necessário, né? Talvez seja necessário porque só há um técnico que eu acredito que tenha essa energia, essa disposição para poder melhorar o ânimo dos jogadores, fazer uma seleção com brasilidade mesmo. Porque é aí que está um fator interessante. Falta brasilidade na seleção brasileira. Mesmo com o Tite sendo um treinador vitorioso, com pouquíssimas derrotas, um resultado exemplar nas eliminatórias em suas 2 passagens, faltava aquela energia brasileira, faltava brasilidade dele, faltava isso. E cara, eu acho que é o Renato Gaúcho quem pode trazer isso. Bom, 4 minutos de vídeo, só agora que eu vou começar a explicar o porquê que eu acho que o Renato Gaúcho é o técnico certo para a seleção brasileira. E digo mais, não é de hoje. O Renato tem uma carreira já bem vitoriosa e há bastante tempo assim como técnico, né? Ele teve uma passagem inicialmente muito boa pelo Fluminense Futebol Clube entre 2007 e 2008, na qual levou a equipe carioca a conquistar a inédita Copa do Brasil do ano de 2007 e o vice-campeonato da Libertadores em 2008. Depois ele teve outras passagens pelo Fluminense e ele até talvez um dia volte, quem sabe. Mas isso ainda
não tem nada sobre isso. Mas enfim, ele também teve uma passagem ótima, excelente, excepcional pelo Grêmio, de 2016 e acho que até 2021, na qual conquistou Copa do Brasil, Libertadores, Recopa Sul-Americana e vários campeonatos estaduais. Também teve um ano muito bom pelo Flamengo, em 2021, mas que foi ofuscado, né, pela derrota na final da Libertadores. Mas isso não apaga o excelente trabalho que ele fez naquele Flamengo. Foi um trabalho muito bom mesmo. Acontece que ele teve o azar apenas de perder a final da Libertadores. E eu acho que isso até meio que afetou, né, as possibilidades dele ir para a seleção brasileira na época. Muitos já queriam que o Tite saísse naquele ano, né, para poder entrar o Renato. Mas assim, o Tite, se fosse para ter saído, é difícil. O Tite teve uma passagem boa o suficiente para não sair. Faltava nele, né? Ele tinha um tom muito professoral, muito, digamos assim, burocrático, né, de se comunicar. Eu acho que o Renato, nas coletivas, ele vai ser primordial, vai ser uma mudança, assim, como é que eu vou dizer? Considerável, né? Porque o Renato tem aquele jeito meio malandro dele, meio despojado, carente fina, muito carismático. O Renato é aquele cara que joga futebol aí, na praia do Rio, tudo, bebe uma cervejinha aí, de boa, sempre com óculos escuros aí, dando suas caminhadas na praia. E é um cara que sabe como é que o jogador pensa, né? Ele sabe que o jogador também gosta de uma festa, coisa assim. Ele sabe a necessidade do jogador, porque ele já foi um jogador. E ele foi um jogador de seleção brasileira, até a Copa do Mundo disputou. Ele sabe como os jogadores pensam. E é um cara que sabe lidar com egos inflados. É um cara que sabe trabalhar com os medalhões. Então qualquer clube, por exemplo, que tenha medalhão, o Renato vai saber trabalhar com eles. Eu acho que o Renato é o cara certo para a seleção brasileira. Eu só acho uma pena que a CBF, pelo que parece, nunca cogitou ele. E com o tempo parece que as pessoas têm esquecido do quão bom técnico é o Renato Gaúcho. Que se ele não fosse bom, ele não estaria com a carreira que ele tem até hoje, sendo cotado em vários clubes aí, ótimas passagens pelo Grêmio, por outros clubes. E é o cara que está à altura da seleção brasileira. Eu vejo que muitos técnicos chegaram à seleção brasileira sem ter o currículo que o Renato tem, né? Veja bem, o próprio Dunga, que foi contratado pela seleção brasileira em 2006, ele tinha treinado um total de 0 clubes em sua carreira. Ele com certeza não tinha qualificação profissional de técnico para treinar a seleção brasileira naquela época. Mas assim, treinou. Foi campeão, tudo. Depois passou pelo Inter, teve uma passagem mediana pelo Inter, digamos assim, né? E voltou para a seleção e não teve uma boa passagem. O próprio Mano Menezes, que eu considero um excelente técnico e outro injustiçado pela CBF, ele não tinha o currículo que o Renato tinha quando foi contratado. Ele tinha um bom currículo já, bons títulos aí na carreira, acho que 2 Copas do Brasil ou uma Copa do Brasil, né, de final de Libertadores. Uma Copa do Brasil pelo Corinthians. Mas enfim, e ele fez um trabalho que eu considero até que bom comparado com o que temos hoje. E com certeza melhor do que o Filipão apresentou nos anos seguintes. Que outro? Deixa eu pensar. Ramon Menezes. Esse aí foi para a seleção brasileira com currículo escasso e tem um desempenho pífio. O próprio Fernando Diniz, quando chegou à seleção brasileira, ele só tinha ganhado o campeonato estadual. Mas claro, ele foi contratado pela CBF como técnico na época que era interino, né? Como técnico interino, justamente por seu estilo de jogo. A CBF esperava poder oficializar ele. Mas o presidente Edinaldo, né? Me desculpe criticá-lo, mas ele toma decisões às vezes muito equivocadas. E uma dessas foi demitir o Diniz. A outra foi contratar o Dorival. Mas o que podíamos, né, dizer? O Dorival, naquela altura, era campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, e já vinha de outros títulos aí, né? É um treinador multicampeão. Porém, talvez não seja o cara certo para a seleção. O Dorival não me parece o cara que sabe lidar com os egos, com os jogadores do jeito que são, tudo. Olha só, com o Renato Gaúcho na seleção, cara, até o Luan jogaria bem. Eu acredito nisso aí. O Neymar eu tenho certeza que teria um ótimo desempenho, eu acredito que eles se dariam muito bem. O próprio Gabigol poderia voltar se ele estivesse, né, jogando
em alto nível pelo Cruzeiro, mas o problema do Cruzeiro já é outro, né? Enfim, eu acredito que a solução para a seleção hoje passa por... desculpa aí, Dorival, mas passa pela contratação do Renato Gaúcho. Porém, o Dorival também tem sua vez aí. Eu boto fé no trabalho do Renato Gaúcho, acredito que ele seja o cara certo para a seleção, não é de hoje. É há muitos anos atrás, desde 2018 por aí. Eu acredito que ele fosse o cara certo, a opção correta para substituir o Tite. Porém, Dorival tem seus méritos também, não vamos negar isso. Goste ou não do trabalho dele, ele tem méritos para chegar onde chegou. Porém, o trabalho que ele vem realizando não tem sido bom. Eu gostaria de ver o Renato Gaúcho treinando a seleção brasileira, ou talvez até de volta o Fernando Diniz ou o Mano Menezes. Porém, eu penso que se demitir o Dorival agora, talvez até piore, se não colocar o técnico certo, a tempo certo, né? A Copa já é na metade do ano que vem. E olha assim, né? Às vezes a seleção joga mal eliminatórias e é campeã da Copa, né? Então tem essa questão. Então a opção pelo Renato Gaúcho é uma questão pessoal minha, uma preferência pessoal. Eu acredito que ele tem um estilo, a personalidade e a percepção de técnico correta para a seleção brasileira, para lidar com os jogadores da seleção. Até gostaria que ele convocasse outros aí que não têm sido mais convocados, tudo, como o Nino, gostaria que voltasse aí para a seleção. Nino, o que mais? O Papo Ganso, né, quem sabe, né? Thiago Silva, gostaria muito que voltasse, mas enfim. E ele também saberia lidar com os novos talentos aí, o Endrick, o Estevão, são ótimos jogadores, né? E eu sinto que o potencial deles não tem sido devidamente aproveitado pelo Dorival Júnior. Mas enfim, o futuro, né? Ninguém sabe, né? Enfim, vai rir de uma hora que eu queria dizer. Jogar bem. E mostrar aqui a minha opinião, né? Como torcedor, porque eu não tenho a menor especialidade, né? Ou melhor, a melhor formação, não tenho nada do tipo para avaliar, né? Corretamente. Nem sei como funcionam, né? As instituições futebolísticas, né? Por dentro, para saber o que tem que ser o melhor ou não, mas a visão como torcedor e como brasileiro, né? E torce pela seleção brasileira é essa. Então eu acho, né, que as coisas precisam mudar e que a seleção tem que focar em ser vitoriosa e ter consigo garra, energia de vencedor, energia de campeão. É isso que o Brasil precisa e eu acho que nisso todos concordam, independente do técnico que seja preferido por torcedor A ou torcedor B. Aliás, todos são torcedores brasileiros nessa hora, né? Enfim, valeu, gente. Um abraço a todos.